É um, número um mesmo, menos a probabilidade daquilo que eu não quero. Então, isso deriva desses axiomas. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante são os eventos mutuamente exclusivos. Se você tem evento mutuamente exclusivo, ou seja, ele não tem interseção, ou seja, por exemplo, na sala de aula, eles te disseram que os alunos gostam só de um esporte, ou só de futebol, ou só de vôlei. Então é exclusivo. Não tem interseções, não tem a pessoa que gosta dos dois. Você pode dizer que a união, a probabilidade da união é a probabilidade de cada uma das possibilidades separadamente. Nem sempre é assim, né? Por exemplo, se a gente for calcular a probabilidade numa sala de aula onde os alunos gostam de dois esportes e podem gostar dos dois ao mesmo tempo, você não pode simplesmente somar as probabilidades, porque você vai chegar em mais de 100%. Esse é o problema. Por exemplo, digamos que você gosta de futebol, de vôlei, e eu somo, então, duas vezes nessa minha estatística, e quando eu somar todo mundo vai dar mais de 100%. Não pode, é uma regra da estatística que não pode, né? Muito bem, então por isso a gente tem este carinha chamado interseção que nós normalmente subtraímos. Aqui nós temos a tal da probabilidade do espaço complementar que eu te falei, a probabilidade daquilo que eu quero é 1 menos a probabilidade daquilo que eu não quero. É muito importante ser gravado dessa forma. E daí eu falei para você que a gente não falaria sobre a probabilidade condicional na aula, porque ela era um assunto um pouco mais complexo, mas eu te expliquei meio que por cima a fórmula, né? E eu não sei se você chegou a estudar por conta própria, se leu os exercícios, não tem problema, se não, só preciso saber para dar continuidade na aula aí. Como é que foi? Você conseguiu dar uma estudadinha? Dei uma lida, mas eu não consegui fazer nada. Nada? Tá bom. Tá bom, a gente vai dar uma lidinha. Bem, eu quero falar então sobre esse exercício aqui, depois eu vou fazer um exercício e depois você vai fazer um exercício. Como sempre é, né? O bom de a gente ter aula sempre com o mesmo professor é que a aula é sempre a mesma, então a gente já vem com o cérebro pronto, assim, esperando as coisas. Porque, por exemplo, eu prefiro dar aula para você do que dar aula para um aluno que eu não conheço, justamente porque eu não sei como é que vai ser, né? Então, esse conforto que eu te deixo na aula aqui é algo importante, agora que a gente já está tendo essas aulas sequentes. Eu até recomendaria que você fechasse um pacote, né? Porque já que a gente vai estar fazendo sempre, né? Fica mais barato para Sim, você. Anyway, sim. vamos lá. Então, um par de dados honestos é lançado, ou seja, mesma probabilidade para cada caso. Qual a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados, se já tem a informação de que a soma dos números é igual a 6? Ou seja, chegaram para mim e falaram, ó, o cara jogou os dados lá e a soma deu 6. Joguei os dados e a soma deu 6. Eu não tô vendo os dados, né? O cara só me pegou e me falou. Ele jogou os dados e a soma deu 6. Qual que é a probabilidade de, pelo menos em um dos dados, ter caído o número 2? É isso que está acontecendo, beleza? Uhum. Então, note que você já tem uma informação prévia, que é essa que a soma deu 2. Desculpa, que a soma deu 6. Nós já temos essa informação, a soma deu 6. E agora eu quero saber uma coisa. Qual é a probabilidade de um dos dados de 2? Beleza? Uhum. Ah, show. Agora, com essa ideia em mente, nós vamos usar a ideia da probabilidade condicional. Muito bem. Qual que é a condição aqui? A condição é que a soma deu 6. Essa é a condição. Veja, condição é aquilo que eu já previamente sei do problema. Beleza? O que eu já previamente sei é que a soma deu 6. Muito bem. Entendendo que nós já temos uma informação, nós vamos utilizar a teoria da probabilidade condicional, que é essa fórmula, resumidamente. Vamos lê-la de novo. Qual que é a probabilidade de que ocorra B, sabendo que, essa barra na matemática significa sabendo que, ocorreu A? A probabilidade é a probabilidade da interseção desses dois eventos, ou seja, a probabilidade que os dois ocorram ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade da condição. Veja, aqui é onde a maioria dos alunos se confunde. Então eu já quero, pelo menos, deixar claro que a tua confusão provavelmente vai surgir daqui. Os alunos, eles confundem a interseção com a condição. Eles acham que é a mesma coisa. Mas a probabilidade da interseção
não é a mesma coisa que a probabilidade condicional, que é a probabilidade da condição. Okay? Uma coisa, perceba, Nayane, eu te perguntar, qual é a probabilidade de que a soma dos dois dados seja 6 e ocorra 2 em pelo menos um dos dados? Isso é uma pergunta. Uhum. Qual é a probabilidade de que essas duas coisas ocorram? Outra pergunta é eu te dizer, qual é a probabilidade de que ocorra o número, de que a soma, qual que é a probabilidade de que ocorra 2 em pelo menos um dos dados? Se eu já sei, veja, eu já sei que a soma dos dois dados é 6. Na primeira pergunta que eu te fiz, não tinha isso de eu já saber algo. Sim. Só queria fazer uma conta, né? Uhum. Então primeiro, entenda isso, são duas coisas diferentes, a interseção e a condição. Entender isso no primeiro momento, beleza? Uhum. Então, entendendo isso, já está ótimo. Porque, veja, a soma dos dois números dá 6, não precisava que um dos dados fosse 2. Não precisa. Tem um monte de somas que não envolvem o 2. Uhum. Por exemplo, 1 mais 5, e assim vai, né? Então, como a gente está lidando com eventos aqui, vamos entender todos esses eventos. Aqui nesse problema nós temos essa possibilidade, porque são poucos casos, né? Como a gente conversou na aula passada, são 36 casos. São 36 jogadas de dois dados que a gente tem, né? Uhum. Então, vamos avaliar. A soma dos dois dados é 6. Quais são esses casos? Está aqui, todos eles. Lá naquela listinha de 36 casos, todos esses a soma dá 6. Ocorrer 2 em pelo menos um dos dados. Daí seria primeiro, aquela coluna onde tinha 2, né? A segunda coluna que eu desenhei. E Uhum. todos os 2 que aparecem nas outras colunas. Por exemplo, 1, 2 que aparece na coluna do 1, 3, 2 na coluna 3, etc. Acho que você entendeu, né? Uhum. Muito bem. Agora vamos olhar para a nossa fórmula da probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de que ocorra 2 em pelo menos um dos dados, sabendo que a soma dos dois dados é Dá 6. 6. Bem, a fórmula é interseção pela condição. Probabilidade de interseção pela condição. O que seria a probabilidade da interseção aqui? Seria, como a gente conversou na aula passada, os casos que ocorrem nesses dois conjuntos. Quais são os casos que são comuns que ocorrem nos dois conjuntos? Bem, tem o 2, 4 e tem o 4, 2. Tem o 2, 4 e tem o 4, 2. Todos os outros valores que estão escritos aqui em A e em B não são iguais, certo? Uhum. Os únicos que tem em ambos são esses dois. Você concorda comigo? Sim. Perfeito. Então, por isso que eles são o que a gente chama de interseção. São os casos que ocorrem nos dois conjuntos que nós estamos trabalhando. Bem, qual que é a probabilidade, então, de ocorrer a interseção? Na aula passada eu falei para você, estou reforçando hoje, que são 36 possibilidades quando eu jogo um dado. Quando eu jogo dois dados. Quando eu jogo dois dados, eu tenho 36 possibilidades de resultado. E os resultados que são a interseção desses conjuntos que eu estou trabalhando aqui, são esses dois dos 36 casos. Então a probabilidade de ocorrer isso é 2 em 36. Lembra? Uhum. A probabilidade é aquilo que eu quero pelo aquilo que eu tenho. Beleza? Uhum. Muito bem. Mas aqui, deixa eu te perguntar. Por exemplo, essa conta toda que você fez aí, se a gente for pensar na lógica, nem teria essa necessidade, porque já está falando no enunciado do problema que quais são, já que nós sabemos que nos dois dados os resultados dariam, nós temos 36 formas de resultado, e quais deles têm a chance de dar 2, realmente é 2 mesmo. É duas formas. Se você for fazer todas assim, não precisa nem de você fazer essa conta toda. Entendeu qual que eu quis dizer? Não. Tipo, lá no enunciado, já fala, olha, a soma dos dois eventos é 6. Ou seja, os dois dados já vai dar 36 mesmo.
Nós temos 36 formas, né, de dar. Então, ou seja, o número vai ser dividido mesmo por 36. E qual que é a chance de ocorrer o 2? Aí você me mostrou aqui, que é o 2, 4 e o 4, 2. Isso aí você me mostrou como que chega nesse negócio. Mas se você pensar, o 2 realmente, a ocorrência do 2 nesses 36 resultados são 2 vezes mesmo. Entendeu? Não. O que você está falando não tem sentido nenhum. Entendi. Então, Porque não você está existe dizendo isso previamente ao que eu estou mostrando aqui sobre as possibilidades. Poderia ser outra possibilidade. Poderia... ocorre pelo menos o número 5. Tipo, você já está, vamos dizer assim, né, supor uma situação, certo? E você não pode fazer isso, porque às vezes você vai estar com uma situação um pouco mais complexa. Então você tem que saber contar, você tem que saber entender o que é uma interseção, etc. Entendi. Ocorrer o número 2. Bem, poderia ser, ocorreu o número 5, continuaria sendo 2 casos, né? Então, a gente já está fazendo isso aqui para entender passo a passo a ideia de como encontrar a interseção de eventos, beleza? Veja, nem sempre os eventos eles vão ser baseados em dados. Por exemplo, a gente vai vir aqui depois para uma tabela, e assim vai. Então, a gente tem que entender cada caso, né? Para a gente ter, vamos dizer assim, um imaginário para a hora que for resolver um problema, perceber que tipo é melhor de abordá-lo. Vou abordar vendo as possibilidades? Bem, se eu estiver tratando com milhões de possibilidades, não dá. Entendi. Vou fazer baseado em uma ideia recursiva. Tive um sorteio, depois vou ter outro sorteio, depois vou ter outro sorteio. Ele está usando a ideia de recursividade aqui. Vou utilizar construindo uma tabela? Pode ser. A gente faz muito dessas construções de tabela. E assim vai. Então, nesse momento aqui, é importante que você observe, de fato, veja os eventos iguais dos dois conjuntos. Tanto é que você não havia entendido, né, antes. Então, eu quero que você entenda. A fórmula é probabilidade da interseção pela probabilidade da condição. Achamos a interseção? Achamos. São esses dois caras. Por quê? Porque eu desenhei os dois conjuntos e vi os dois caras iguais nos dois conjuntos. Interseção são os caras iguais nos dois conjuntos. Isso é uma interseção na estatística. Caras iguais em dois conjuntos. Bem, eu achei esses dois... Deixa eu concluir. Eu achei esses dois caras. E eu sei que existem, quando eu jogo dados, 36 possibilidades de resultado. Então, a probabilidade da interseção, de ocorrer a interseção desses dois conjuntos, vão ser os dois resultados que estão na interseção, dividido por todas as possibilidades. Agora sim, pode fazer a pergunta. Veja, estou falando da interseção, ainda não estou falando da condição. Mas pode ir falar. Aí é o seguinte, aí você me pediu a ocorrência do número 2 em pelo menos um dos dados. Mas aí você achou a ocorrência do número 2 nos dois dados, que é o 2 os 2, 4 e o 4, 2. Mas, por exemplo, por que você não viu, não se, assim, por que só pelo que ocorreu nos dois? Por que não foi atentado a ocorrência do 2 em só um dos dados? Porque o que está pedindo ocorre o número 2 em pelo menos um dos dados. Em pelo menos um. Veja, como nós estamos falando da interseção para que a soma dê 6. A gente está falando da interseção aqui. A soma tem que dar 6. Certo? Sim. Então, não estou entendendo a tua pergunta. Entendeu? Por exemplo, não estou entendendo. Quer ver, ó? O A. Mas aqui realmente não apareceu o 2 só em um. O 2 realmente apareceu nos dois casos. Mas e se no caso aparecesse... Porque tem que aparecer, tipo, a regra é essa.
ocorre 2 pelo menos um dos dados. Em um dos dados, entendi. Tipo, poderia ser outra regra, ocorre o 5. Não ocorre o 2, poderia ser. Mas como a regra aqui Ou para ocorre nós o 3, por exemplo. mas como Igual a aqui, regra aqui só para no nós ar. ocorre o 2, a gente tem que seguir a regra. Entendeu? Entendi. Então é de acordo com o problema. Sim, claro. Muito bem. Beleza, então isso é interseção. Só que ainda falta a probabilidade da condição, porque a fórmula é a probabilidade da interseção dividida pela probabilidade da condição. Uhum. A probabilidade da condição é a gente olhar a quantidade de elementos que tem no conjunto da condição. Condição, para nós, é a soma dos dois dados é 6. Então, todas essas possibilidades aqui, daquelas 36 que eu listei na aula passada, se você somar os valores, vai dar 6. Sim. Então, nós temos 5 possibilidades das 36 possíveis. Uhum. Então, a probabilidade da condição é 5 sobre 36. A probabilidade da interseção é 2 sobre 36. Então, a gente, pela fórmula, pega essas frações que eu acabei de falar, faz a divisão, chega na resposta. Daí, uma vez que você tem essas probabilidades aqui, virou continha de escolinha. Jogar o valor na fórmula e fazer a conta. Beleza? Uhum. Beleza. Então, veja que o problema, o difícil, é a gente fazer a análise estatística do problema. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora agora nós vamos ver o exemplo contrário. Então, veja só. Considere novamente o lançamento de dois dados. Qual é a probabilidade de ocorrer a soma igual a 6, sabendo que um dos dados apareceu 2? Agora inverteu. Agora a condição é que contaram pra gente, olha, um dos dados apareceu 6. Pelo menos um dos dados apareceu 6, o 2. Pelo menos um dos dados apareceu 2. Essa é a condição que vieram nos contar. Sabendo essa informação, cara, que pelo menos em um dos dados apareceu o número 2, qual que é a probabilidade de que a soma do resultado que aconteceu ali seja 6? Então agora a gente tem uma condição diferente. A condição agora é que eu sei que um dos dados caiu 2. Ele está nos perguntando outra coisa. Qual que é a probabilidade da soma ter dado 6? Note que é o contrário do problema anterior, certo? Uhum. Então tem que ficar bem claro isso, tem que ficar bem clara a pergunta. O problema anterior era qual a probabilidade de ocorrer o número 2. Agora eu já sei que isso aconteceu. Muito bem, então, sabendo isso, nós já temos a probabilidade da interseção desses dois conjuntos, porque continuam sendo os mesmos dois conjuntos da questão anterior. Uhum. Mas a condição é o que muda aqui. A condição, o que eu sei agora, é que apareceu, ou melhor, isso, que apareceu 2 em um dos dados. E a gente contou aqui isso, né? São 11 casos onde aparece 2 em pelo menos um dos dados. Está contado aqui no conjunto B. O B é a condição agora, então ficou 11 sobre 36. Ok? Uhum. A parte de baixo, 11 sobre 36 é a probabilidade da condição do nosso caso. A condição é que apareceu 2 pelo menos um dos dados. Faz a divisão, já era. Então note que o que realmente importa aqui é a gente saber fazer essa contagem de possibilidades. Beleza? Uhum. Muito bem. Muito bem. Já me delonguei bastante em minha fala. Eu vou criar um problema parecido para você já, tá? Eu vou querer que... Por exemplo, essa contagem aqui, 1, 5, 2, 4, isso aí eu posso fazer, entendeu? Né? Sim, você vai ter que segue uma fazer regra. aqui. Veja, de novo, nesse problema, a gente pode fazer essa contagem. Sim. Mas vai existir situações onde a gente não vai conseguir fazer essa contagem, porque são milhões de possibilidades ou algo do gênero. Daí eles vão previamente nos dar outras informações. Ok? Cada enunciado é um enunciado. Entendi. Veja, aqui nós estamos falando de dados de novo. Então você consegue seguir o que está na apostila para resolver esse problema. Beleza? Uhum. Então, olha só, eu vou te dar aí 5 minutinhos para você não me perguntar nada. Depois de 5 minutos, eu vou perguntar como é que você tá e tal. Tá. E daí, ou você termina ou eu termino para você se não estiver indo muito bem, tá bom? Tá, deixa. Então tá bom.
A pergunta está aqui, você tem a apostila, né? Então você pode abrir na apostila para ver um exame parecido. Eu preciso ir no banheiro, porque eu estava enervanado aqui com outro aluno. E daí, quando for 11h35, eu te pergunto como vão as coisas. Mas eu acho que você consegue sozinho, agora que eu te expliquei bem a ideia. Já volto. Tá bom. Tiago, eu tô numa aula aqui. Te ligo daqui a pouquinho, tá? Ok. Então tá, tchau.
Então, como você está? Então, agora que eu estava quase entendendo como que achou o B. Deixa eu te perguntar se é assim que eu estava entendendo. Por exemplo, aqui no meu problema. No meu problema, você me falou qual a probabilidade de sair 3 em pelo menos um dos dados, sabendo que a soma é 8. Ou seja, eu percebi que a probabilidade do A de achar, de encontrar o 3, são 2. Duas vezes. Então, no B, Você é muito eu vou. confusa falando dessa matéria. Eu prefiro que você me É, mande uma foto. tá. Deixa eu mandar. Mandar agora. Muito bem, agora eu tô gostando. Vamos lá. Você, apesar da letra estar meio estranha, me parece que você criou um conjunto A. O que que é esse conjunto A aqui? O conjunto A são as possibilidades da soma da 8. Ou seja, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1. Sim, Então, o parece que A estão é todas igual em a um. 7. Sim. 7 de 36, né? Por que 64 aqui? Você está jogando Ah, quantos por que dados? 36, sendo que é 8? Porque são 36 possibilidades, hein? Pô, isso aí, eu falei umas 5 vezes hoje já, Eu expliquei sei, na aula passada. Quando tu eu joga dois sei. dados, tu tem 36 Ah, possibilidades. entendi. Então, sempre dado é por causa do 6. Não, não são 8. Entendi. É a soma. Entendi. A soma não tem absolutamente nada a ver Nada a ver com as com a possibilidades quando você possibilidades. joga dois dados, certo? Entendi. Eu agora veio na minha cabeça. Porque o dado, ele sempre tem 6 possibilidades. Então, 6 vezes 6, 36. Então, o dado vai Exato, ser. A exatamente. possibilidade é a mesma. Agora, a soma é que vai mudar. Exato, exato, Entendi, garoto. Entendi. exato. Entendi. Então, continua sendo Então, a 36 aqui. interseção vai ser 6 vezes 6 do mesmo jeito. Calma aí, né? Qual que É, é o conjunto B? Não vi você desenhando o conjunto B ainda. porque eu estava confusa nesse trem aí da possibilidade. Perfeito. Então, quando você terminar agora que você coisou ali, Aham, que eu daí coisei. Aí, você. então, a interseção. Então, vamos na interseção, que eu gosto de saber. É essa interseção. Então, é Para 7. fazer a interseção, primeiro você precisa descobrir o conjunto B. Sim, E entendi. depois você avalia a interseção. Tal qual o exemplo lá, né? Dê uma olhadinha lá. Ele primeiro Uhum. define os conjuntos A e B, e depois ele, para achar a interseção, verifica quais são os resultados que tem nos dois conjuntos, né? Você Os pode até dois sublinhar conjuntos. eles. Entendi. Tá, Show de bola. Então termine aí e mande a fotinho. tá bom, tá bom.
Não consigo fazer, não estou entendendo o B, fazer o conjunto B. Você leu o exemplo? Li, tô com ele aberto aqui. Qual a probabilidade de sair 3 em pelo menos um dos dados? O que que o exemplo dizia? Não é isso aqui. Saí 3. Não, vamos para o exemplo. O Tá. exemplo, a coisa parecida era: ocorre o 2 em pelo menos um dos dados. O problema é que eu Uhum. te pedi sair número 3 em pelo menos um dos dados. Uhum. No 3. exemplo da apostila, o conjunto era o B. Ocorre 2 pelo menos dados. Vamos ver o B. Ele coloca todas as possibilidades de ocorrer o 2 em pelo menos um dos dados. Quais são? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, Então, 1, 2, 3. 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. 3. E aí, o que é que você vai fazer no seu 2. caso? Sair o 3 em pelo menos um dos dados. O que que você vai fazer no seu caso, comparado com o que a gente acabou de fazer? Só trocar o 2 pelo 3. Só isso? Não é? Sim, só isso. É, ué. Então é isso que eu tô fazendo agora, porque eu Tá sou certo. burra. Veja o exemplo. Eu criei um exemplo muito parecido para isso, para você poder fazer a É. comparação sozinha, certo? 3. A estratégia é sempre essa. Uhum. 3, 6. Depois. Aqui eu vou assim. 3. 2, 3. 3, 3. 4, 3. 3. 6, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que que esse aqui tá dando 12? Não O sei. B. Tá. Vou Não. mandar para você ver. Onde aí? Será que eu tô boba? Esse trem é difícil. Nossa, esse trem é difícil. Luke, esquece a interseção. Tá contando duas vezes o 3, 3. Ah, então não se conta. É aquilo que você falou. Não se conta os dois iguais. Não, não. Ah, sim, Ah, entendi. entendeu? É porque, como Ah, você está querendo fazer as coisas um pouco rápido, você está vacilando. Porque um uhum. jeito, por exemplo, era você escrever todas as possibilidades, né? Todas as 36 possibilidades e ir pescando cada uma delas aí para o caso das perguntas que eu te fiz. Você não ia pegar duas vezes o mesmo cara. Pegou porque você estava fazendo meio que no automático aqui, né? Foi. Mas é Uhum. 11, certo? Tudo bem. Agora eu já entendi. Pronto, Show de bola. cheguei. Cheguei no 11. Tá. Peraí. Então tá. Então aqui é 11 por 36. Tá. Vai ser o A mais múltiplo do A.
E esse negócio aqui, como é que você achou? O A é o A Eu não vou falar enquanto falar, você não você olhar não o mandar. exemplo. Olhe o exemplo e faça Então, igual. eu Beleza? tô mandando, tô olhando o exemplo. Então veja que o exemplo é a mesma coisa, só mudou os números. Em vez de 2 é 13, em vez de 6 é 8. Vê se eu tô indo no caminho certo. Onde? Muito bem. Você observou que as somas que dão 8 são essas 7 aqui. Bem, Sim, eu também não consigo pensar em outros casos além desses. Veja que aqui você contou só uma vez o 4, 4, né? Você fez certo. sim, Aqui você então verificou que também são 11 casos onde aparece 13, pelo menos um dos dados. sim. Também. A interseção, Hum. a interseção são elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Você está me dizendo que os únicos elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o 3, 2 e o 2, 3? Mas cadê o 3, 2 aqui nesse A? Que aparece Cadê? no mesmo tempo. Peraí. Tá Parece ao mesmo viajando, cara? Você tá. Tô, cara. Tô muito doida. 3, 1, Interseção são os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo 3, tempo. Estou 3. falando isso desde ontem. 3, Cadê o 3. 3, 2 no primeiro? 3, 4. 3, 5. Ah, 3, 3. 4. Não tem. Não tem nenhum elemento que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Peraí. 3, 4, 3. Estou vendo os elementos que tem nos dois ao 5, mesmo tempo. 3. 5, 5, 3. 3, 5, 3. 3. Tem mais algum? 5, 3. Tem o 5, 5, 3, tem o 3. 3, 5 também, né? Agora que eu vou olhar se tem. Tem o 3, 5. 5 e o 5, 3. Tem que ter os dois. É o parzinho, igual no exemplo. É igual no Falei exemplo. para olhar o exemplo. Uhum. Então, E não aí, é 3, 2, não é 2, 3. É 3, 5 e 5, é 3, né? e 5, 3. E o Então, que é a isso aqui? interseção é 5. Interseção são dois. Porque são dois grupos. São duas São, pro. Isso são mesmo. dois elementos. Isso é um elemento, Dois mais um elemento, mais um elemento, elementos. mais um elemento. Você contou 7 elementos aqui, você colocou 7. Aqui Aham. você contou 11 elementos, você colocou 11. Aqui você vai 11. contar dois elementos, que é o 3, 5 e o 5, 3, você vai contar dois. 2. Então, é 2 por 36. Exato, 2 por 36. A probabilidade de acontecer a interseção desses dois conjuntos ali é 2 por 2, 36, 2 exatamente. por 36. Aham. Pronto, e daí é só fazer a conta no final, né? Que é pegar a Então, interseção, reportando. a probabilidade da interseção e dividir pela probabilidade da condição. Então, termine aí e me mande a Probabilidade do B é igual.
Sim. Uhum. 2, 7. Mandar para você. Beleusas. Let me see. Muito bem, você pegou ali a interseção, dividiu pela condição. A condição aqui era. Qual que era a condição? Sabendo que. Sempre que você vê essa frasezinha, sabendo que, O quê? você está tratando da condição. Sabendo que a soma dos números obtidos é igual a 8. No caso, era o seu 7/36 ali. Muito bem. Então, a probabilidade de que saia o número 13 em pelo menos um dos dados, sabendo previamente que a soma dos números obtidos é igual a 8, a probabilidade disso acontecer é 2/7. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Muito bem. Então, esse é um tipo de problema que pode aparecer, onde você consegue escrever todas as possibilidades. A gente conseguiu avaliar. Eram poucas, né? O máximo que você teria que fazer eram 36 possibilidades. De toda forma, vamos ver esse caso então. Para a terceira avaliação de estatística, um professor indica 10 primeiros capítulos do livro. Ó, já temos aqui o tamanho do nosso espaço amostral. 10. Tem a ver com 10. E diz que elaborará 10 problemas numerados de 1 a 10, onde cada um deles será baseado no respectivo capítulo. O problema 1 vai ser do capítulo 1. Assim vai. O professor avisa que a prova constará de apenas 3 destes 10 problemas. Então, tu vai ter uma prova com 3 problemas. De 10 problemas possíveis. Bem, os quais serão sorteados no início da avaliação aleatoriamente, um após o outro, entre 10 papéis. Então vai ter uma urna lá, vai ter 10 questões, cada uma sobre esses 10 capítulos. A prova vão ser 3 dessas questõezinhas que estão na urna. E corresponderão aos respectivos problemas. Um estudante da fase Paduleia somente estudou os 4 primeiros capítulos. Então, das 10 coisas que ele deveria ter estudado, dos 10 capítulos que ele deveria ter estudado para essa prova, ele estudou só os 4 primeiros. Tudo bem. Qual é a probabilidade de que caia na avaliação somente capítulos que ele tenha estudado? Bem, a prova são 3 questões. Ou seja, de 3 capítulos. Ele estudou 4 capítulos. Então, existe uma possibilidade muito pequena de que só caiam questões que ele tenha estudado, certo? Afinal de contas, ele estudou 4 e vão ter só 3 questões na prova. Muito bem, vamos ver. Então, para que ocorra apenas questões que ele tenha estudado,
No primeiro sorteio tem que cair uma que ele estudou, no segundo sorteio também, no terceiro sorteio também. Muito bem. A ideia é essa. O nosso primeiro problema, para o problema A, é só isso, porque a gente só quer que caiam coisas que ele tenha estudado. Então, veja que interessante. Para que aconteça então o que ele está falando aqui, né, ou seja, só caiam questões que ele estudou, nós vamos ter que usar a ideia da multiplicação de probabilidades, que era aquilo mais ou menos que eu te falei lá sobre a gravidez, lembra? Uhum. A probabilidade de engravidar tinha que acontecer uma coisa, daí tem que falhar uma coisa, tem que falhar outra coisa, tem que falhar outra coisa, né? E para falhar essas coisas existe uma probabilidade. E no fim, a gente pegava as probabilidades das falhas de cada uma das coisas separadamente e multiplicava, porque todas elas tinham que acontecer para engravidar. Se falhasse um, mas o outro não falhasse, beleza, não ia engravidar, certo? Uhum. Aqui tem que tudo acontecer pro cara, né, na prova dele só cair coisas que ele estudou. Tem que, no primeiro sorteio, caiu um negócio que ele estudou. Então, aqui a gente está colocando a probabilidade de no primeiro sorteio cair um negócio que ele estudou. Uhum. Veja que ele está multiplicando por isto, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a probabilidade de que, vamos dizer assim, caia no segundo sorteio uma coisa que ele estudou. Veja a barrinha, sabendo que Vendo que. caia no primeiro sorteio uma coisa que estudou. Mas qual é a ideia por trás disso? Veja, se a gente está falando de uma urna e eu vou lá no primeiro sorteio e tiro um papel, já mudou as probabilidades, né? Para o segundo sorteio. Porque tem menos papéis. Vão ter 9 papéis. É. 9. Não só isso. Vão ter agora só três assuntos que o cara estudou. Porque ele estudou 4 ao total. Lembra? Sim, sim. Mas no primeiro sorteio, já escolhemos um papelzinho que ele estudou. Né? Uhum. No primeiro sorteio caiu que estudou. Então vamos dizer assim, qual é a probabilidade? Vamos pensar assim, né? Como se a gente estivesse querendo fazer uma aposta, um betzinho no Tigrinho. A probabilidade de que caia um que ele estudou. Bem, tem 4 que ele estudou de 10 papéis, então é 4 por 10, né? 4 por 10. 4 isso. sobre 10 ali no primeiro sorteiozinho. Agora, no segundo sorteiozinho, já não são mais 10 papéis, são 9. Então, o que a E a gente tem são 9. possibilidade também e também 3. a quantidade de capítulos que ele estudou foi 3. Exato, agora só tem 3. Agora, nesse momento na urna, só tem 3 papeizinhos de capítulos que ele estudou. Perfeito. Então, Sim. aqui é 3 por 9. Qual é a próxima coisa? No terceiro sorteio caiu um que ele estudou. Sabendo que, né? A probabilidade que a gente tem que colocar aqui é sabendo que no primeiro e no segundo caíram capítulos que ele estudou. Uhum. Neste momento aqui, eu não preciso nem nesse fazer de fato a fórmula da condição, porque eu sou um cara inteligente e eu penso a coisa na prática, né? Pô, se eu tô aqui no terceiro sorteio, agora eu sei que só tem 2 papéis de conteúdos que ele estudou, certo? Uhum. De quantos papéis ao total na urna? 8. Uhum. Pronto. Então, o que está acontecendo aqui é tipo o problema da gravidez, só que para esses papeizinhos. Então, a primeira probabilidade ele tinha ali 4 por 10. Beleza, isso tem que, para acontecer o evento, caia só questões que ele tem estudado. No primeiro papel tem que ter um que ele estudado. Vamos pegar a probabilidade aí do primeiro papel, 4 por 10. Para que caia coisas que ele só tem estudado, a segunda questão também tem que ser uma que ele estudou. 2 de 9 agora. 2 de 9, porque agora só tem 3 papéis que ele estudou, de 9 possíveis. Próxima questão, essa prova vai ter só 3 questões. Próxima probabilidade. Só tem 2 papéis agora de questões que ele estudou. De 8 que estão na urna ainda. Então, 2 de 8 essa probabilidade. Muito bem. Então, a probabilidade vai ser a multiplicação de todas essas probabilidades.
tal qual o negócio da gravidez. Fazendo todas essas multiplicações, a gente chega na resposta, 1/30. Então, a probabilidade de só cair questões que ele estudou nessa prova é 1/30, beleza? Uhum. Bem. Então, por isso que eu tô te falando desde o começo dessa aula, que você fazer essas contas de probabilidade é sempre uma adaptação às informações que o enunciado te dá. Ok? Uhum. Muito bem. Show. Show do milhão. Vamos para a segunda pergunta. Qual é a probabilidade que somente no terceiro sorteio, ou seja, exatamente a terceira questão da prova, vai ter que ser uma que ele não estudou? Então, vamos focar nessa pergunta. Se a gente quer que exatamente só a terceira seja uma que ele não estudou, a primeira e a segunda tem que ser questões que ele estudou, né? Sim. Então, a primeira e a segunda continuam sendo a mesma coisa do anterior. 4 de 10 vezes 3 de 9. 3 de 9. Uhum. Bem, agora eu olho para a urna e tenho 8 papeizinhos, certo? Sim. Quantos desses papeizinhos são assuntos que ele não estudou? São 6. Eu sei que são 6 porque tem mais 2 que ele estudou ali, né? Afinal de contas, ele estudou 4 questões já. Puxei 2 que ele estudou, sobrou 2 que ele estudou também. Que ele estudou. Uhum. E 2 menos os outros. Exato, 6. 2 menos o total de papel que tem lá, é 6, não é mesmo? Então, veja, eu estou construindo na minha cabeça a coisa. Não preciso ser tão pragmático, tão caso a caso como aqui. Aqui eu pude ser um pouquinho mais abstrato, sacou? Sim. Mas na verdade, a gente tem uma visão do que tem na caixinha, né? A gente tem uma visão. Exatamente. Te deu uma visão. No problema de cima, a gente realmente tem que fazer a conta, porque a gente tem que pensar nas probabilidades. Aí, aqui, já deu as informações da caixinha. Na de cima eu posso ser um pouco mais mecânico. Aqui eu tenho que ser um pouco mais pensamento e tal, né? Abstrair a situação. Muito bem. E daí eu estava vendo um curso de um padre esse fim de semana e ele falou que as mulheres não gostam de ser abstrata. Mas é verdade. Vocês mulheres gostam de ser mais pragmáticas. E outra coisa, gosta do preto no branco. Vamos falar aqui, entendeu? Sim. Porque realmente você foi num ponto muito legal. Por isso que homem e mulher às vezes não funcionam muito bem. E eu até, numa coisa bem prática, eu percebi isso. Eu tô fazendo uma dieta, né? Como eu falei, eu quero participar de uma competição. E a minha mãe, ela sempre falava assim, que saciou, parou. Então, quando você sente que você não precisa mais comer, você para. Só que eu nunca tive essa sensação. Primeiro, eu sou homem, eu não entendo muito bem sensações. Eu prefiro uma coisa mais ali, cálculo, né? Até porque sou de exatas. Sim. E daí eu descobri esse negócio de calcular os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, as gorduras. E para mim isso funcionou. Eu vou lá na balança, eu meço exatamente, vou lá, passo minhas contas e chego no que eu tenho que comer. Agora, para mulher, as mulheres odeiam fazer isso. Elas odeiam ficar medindo, eu já aconteceu isso comigo para fazer dieta. Assim, eu não consigo fazer esse cálculo. Realmente, eu prefiro, assim, fazer o cálculo da proteína. Olha, eu preciso, ao comer alguma coisa, eu prefiro comer a proteína. Mas aí é questão mesmo da saciedade. Exato, vocês mulheres funcionam melhor com essa sensação, com a sensação de saciedade. A gente tem mais sensações mesmo. Exato, vocês percebem melhor, vocês entendem melhor as sensações, né? Sim. Mas sensações, eu acho que são sensações concretas, tipo assim, poxa, eu tô cheia, cara. Toda sensação é concreta, né? E vocês não, mas nem sempre, sensação de assim, eu acho, entendeu? A mulher já não tem muito disso. Vocês têm esse sexto sentido que às vezes não tem nada a ver, né? É que nem o Dwight fala lá naquele The Office. A menina fala, mas a mulher tem um sexto sentido para homem. Daí o Dwight fala assim, mas o grande número de mães solteiras não... Diz que olha, essa sensação não tá muito certa. A probabilidade do trem, entendeu? Qual que é a probabilidade da mulher acertar? Pois entendeu? É muita doideira. Eu acho que os homens eles deveriam ser um pouco mais sensitivos, aprender com as mulheres, a mulher com o homem. Porque, querendo ou não, pelo menos para dieta tá funcionando. Eu tava nessa de sensação até que parou de funcionar a sensação.
Daí Aí. agora eu tô tendo que ser mais preciso, né? Então, às vezes é necessário Agora, ser mais preciso. isso aí você está falando aí de fisiculturismo, eu tenho uma amiga que é também. E assim, isso mexe intrinsecamente com o modo de vida da mulher. Tipo, ela é mal-humorada, ela é, sabe? Agora, o meu outro amigo, que é também fisiculturista, o cara é simpático, é gente boa e tal, e ele é muito mais assíduo nessa questão da dieta do que uma mulher, por exemplo. A mulher realmente, ela faz porque ela tem amor ao negócio. Agora, o cara não. O cara, ele Ele é pega... algo natural, porque é da cabeça do homem ser mais assim abstrato, sim. Que Pode crer. doideira, né? Pois é. E é um pouco complicado para vários casos, porque, por exemplo, eu às vezes não consigo ser muito empático com os meus alunos. Isso me atrapalha, já que eu preciso trabalhar com aluno, né? Se fosse com só fazer a pessoas, conta, beleza. né? Mas também é uma questão de energia. Tem alunos que eu funciono melhor, tem outros que não, mas daí eu nunca vou saber com quem eu funciono melhor ou não. Só vou saber depois que ele para de me pagar. Sensibilidade, aí também, você só sente na mar. Exato. Entendeu? E tem tudo isso. Muito bem, gostei da aula, deu para perceber suas dificuldades, suas falhas aqui. Recomendo que você refaça esse exercício do aluno e tente entender o da resistência ao choque, que, de novo, é mais uma compreensão do que está acontecendo. Não é muito cálculo, tá bom? Cálculo aqui é vezes, é conta de vezes, né? Conta normal, não tem erro, não. Show de bola, então, né? Me manda sua tabelinha de dias. Mando sim. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, tchau.